Salve, salve, rapaziada, número 19 com um cenário um pouco diferente, estamos testando aqui como vai dar certo. Outro horário, porque deu erro aí. A gente tá de madrugada. É porque a gente sempre se esforça pelo nosso fã, na verdade? É verdade. Então a gente tá aqui com o Porquê Valdemar pra falar do que teve na Champions League no meio da semana e na Copa do Brasil. No final da Copa do Brasil, né? Que teve muita polêmica. É importante Teve, ressaltar a gente vai isso. chegar lá. Mas a gente vai começar falando da Champions League, começando pelo grupo A, que não teve nenhuma surpresa em questão de quem a gente achava que ia ganhar, porém os resultados foram um pouco mais elásticos do que a gente imaginava, né? O Napoli ganhou em casa do Ajax, jogaço, né? Ida e volta, o jogo com bastante proposta ofensiva, o Napoli atacou muito, fez muitos gols no começo. Ganhou de 4-2 do Ajax, que bota o Ajax numa situação um pouco perigosa ali, mas eu acho difícil o Ajax conseguir alguma coisa. O próprio né? Ajax se colocou nessa situação porque o jogo dentro de casa, que foi o jogo anterior, era um jogo que a gente imaginava que o Ajax ia ganhar. Então, como ele não ganhou, a gente pensou, ele vai buscar isso fora de casa, mas o Napoli, ele é uma surpresa dessa temporada. Quando ele tá ali como líder do grupo e é a equipe que mais fez gols nessa Champions, na verdade, até agora, assim, tirou todo mundo de surpresa. Mesmo o maior fã do Napoli não iria imaginar que ia estar tão bem nessa situação. E eu acho que o Napoli, a outra surpresa é que ele perdeu jogadores importantes. Sim. Né? Ele perdeu o Insigne, perdeu o Mertens, perdeu principalmente na zaga ali, que era o coração da zaga do Napoli, o Koulibaly. E ele foi buscar no Besiktas um chinês. Que a gente não imagina, Que a gente né? não imagina, e hoje é um dos melhores zagueiros da temporada no futebol mundial. Sim. E agora a gente tem aqui o Napoli liderando o grupo com 12 pontos. E encontrou um né? jogador, um ponto esquerda, que é o Kvara, né? Muito bom também. Mas a gente tem o Napoli liderando com 12 pontos, o Liverpool logo atrás com 9, o Liverpool que meteu uma sapecada de 7-1, e a gente sabe que isso é um resultado cabalístico pro brasileiro. Mas o primeiro tempo foi um pouco enganoso, né? Porque no primeiro tempo o Liverpool fez uma partida horrível. Sim. Né? Teve hat-trick do Firmino. Vai pra Copa? Então, isso é uma parada que... o Firmino fez muito gol. O Firmino fez muito gol nos jogos mais fracos de adversário que o Liverpool enfrentou. Que foi o Bournemouth, né, na Inglaterra. Não foi o... Não, foi o Bournemouth. Foi o Bournemouth? Foi o Bournemouth na Inglaterra. O Brentford? Eu sempre acho que o Brentford tomou... Não, ele tomou do City, né? Foi do City. E não, pera, ele inclusive perdeu do Newcastle de 5-1 também. É verdade, tomou muita goleada. E também goleou agora o Rangers, né? Então, no segundo tempo, quando entrou a cavalaria, no caso da parte da frente... Inclusive o Salah, que fez um hat-trick em 6 minutos. É verdade, que entrou Salah... Não, desculpa, eu falei Firmino, fez o hat-trick, mas foi o Salah. Foi o Salah que fez em 6 minutos, um número impressionante, né? E aquele goleiro, meu Deus do céu. Isso é verdade. Não. O Rangers foi o saco de pancada, a gente já previa que ele seria o saco de pancada. A gente imaginou que o Ajax seria melhor, ninguém previu aqui, a gente tem os vídeos registrando. A gente, inclusive, achava que era Liverpool e Napoli, mas na posição invertida, né? Exato. Achava que o Liverpool ia primeiro, mas eu acho que o Liverpool essa temporada sentiu muito falta do Mané. E ainda teve um grande problema que foi a perda do Luiz Dias pra esse ano, né? Exatamente. Só volta depois da Copa do Mundo. E aí a gente vai ter que ter o Liverpool se adaptando a lesões e a falta de jogadores na marra. Porque tem uma proposta aí, né, de que o Liverpool fez 150 milhões de euros pelo Kylian Mbappé. Eu não sei se o Kylian é uma boa opção hoje um time que quer manter o elenco junto. Eu tenho quase certeza que o Kylian não iria pro Liverpool. Mas também não vai pro Real Madrid, né? Porque ficou puto lá, o presidente. Florentino Pérez. Florentino Pérez. Eu sabia que era Pérez, mas não sabia o primeiro. Demorei a pegar. Não lembrava do primeiro nome. Mas assim, o Liverpool meteu 7-1, que deixa o saldo de gol dele muito, muito bom. Mas tá atrás do Napoli, óbvio, ainda tem um confronto direto. Mas a Champions League é um pouco diferente, né? O confronto direto que decide, que é o critério de desempate, caso os dois porque times... se o Liverpool ganhar, vai ficar uma vitória pra cada. Mas só que o Napoli ganha de 4-1 o Liverpool. Isso na é primeira rodada, né? Isso realmente é complicado. Então eu acho Foi a surpresa da primeira rodada. Inclusive eu acho difícil ele reverter em Enfield um placar desse, assim. Também. A não ser que ele decole muito, mas tipo assim, todas as goleadas que a gente viu até agora não foram imaginar que o Napoli vai perder ponto pra Rangers. Não vai. Assim, o Napoli pode até perder pro Liverpool, mas eu acho que ele ainda sai como líder desse grupo. Eu acho que o Napoli já de fato ficou como líder do grupo. Não tem como. O Napoli e é a surpresa. Ele é uma grande surpresa essa temporada e é um mérito, mas eu acho que a decepção desse grupo foi o Ajax. A gente achou que o Ajax seria mais competitivo. Também achei também que o Ajax ia dar um trabalho. E na verdade, pra mim, o Ajax ia disputar a segunda colocação com o Napoli diretamente. Também. E no grupo B, ficou como? No grupo B a gente tem surpresa. Com o Atlético de Madrid não é surpresa. Mas... Pra ele é vitória 0-0. A surpresa é o Clube Bruges ser o primeiro classificado desse grupo. A primeira vez que o Clube Bruges chega às oitavas da Champions. Então, assim...
E já tá 10 classificado, né? Tá classificado, já tá. Ganhou os ele 3 ele fica no máximo em segundo. Ele ganhou os 3 primeiros jogos e empatou fora de casa agora contra o Atlético de Que Madrid. é a grande vitória do Atlético de Madrid, Que falaste, que é o 0x0 pro Simeone. Eles comemoraram o 0x0. É verdade. Mas assim, o resto do grupo tá todo embolado porque o Clube Bruges, que tá classificado, tá com 10. A gente tem um Porto em segundo com 6, que meteu 3x0 no Bayern Leverkusen Fora de lá casa. na Alemanha. É, fora de casa. Impressionante. O Porto tá fazendo uma temporada... Assim, ele já tinha feito uma temporada sem ser a Champions passada, retrasada, muito boa. Ele levou jogadores assim que, por exemplo, Sérgio Oliveira, que foi um grande destaque, Luiz Dias, 2 temporadas atrás, né? Luiz Dias acabou indo pro Liverpool, Sérgio Oliveira foi pra Roma, mas agora tá, se eu não me engano, no Galatasaray. Então ele teve uns jogadores de destaque que acabaram saindo do Porto, né? Sim. Então eu acho que aí o Porto tem vindo fazendo um trabalho no mercado muito bom, assim. Mas se a gente para pra analisar, todos os clubes portugueses nessa Champions estão surpreendendo. Exatamente. E o Porto, ele tem uns olhos muito voltados pro Brasil também, com alguns jogadores. Sim. Ele levou o Evanilson do Fluminense e quando ele chegou lá, a galera já achava que não ia funcionar. E hoje ele é titular do lado do Taremi no ataque do Porto. Sim, e o Porto, assim... Ele Ainda tem o Otávio, né, que é brasileiro, luso brasileiro, né? Ele tem 6 pontos, tá com uma clara vantagem sobre o Atlético de Madrid, que tem 4. E o Bayer Leverkusen, que tem 3, mas é um grupo que está completamente aberto. A gente sabe que o próximo jogo do Porto é com Bruges, mas assim, a gente falou, é a primeira vez... Fora de casa vez, também, né? Fora de casa, lá na Bélgica. Mas a gente sabe que esse clima de festa, que é, primeira vez que chegamos nas oitavas, ele dá uma amenizada. Ainda mais nessa Champions que está comprensada até a Copa do Mundo. E eu acho que é nisso que o Porto vai apostar. Exato, e eu acho que o Porto pegou o jogo mais fácil, entre muitas aspas, contra o Bruges, que é um pós-classificação, e pode ser o jogo que define ele lá na frente. Exatamente, e até porque o Atlético de Madrid vai ter que jogar a vida com o Bayer Leverkusen, que eu acho que vai ser um jogo bonito de ver. Também, que é o jogo que vale mais coisa. Quem perder aí tá fora. E se pelo Simeone é 0x0 de novo. Com certeza, mesmo dentro de casa. Exatamente, e é a vitória. Com certeza. No grupo C, o nosso gigantesco Barcelona. O Barcelona. Assim, eu esperava mais, mesmo o Barcelona passando por uma reestruturação e tal. É um time que tem peso. E quando eu falo reestruturação, a gente não imaginava que ele iria estar tão mal nessa parte da Champions como ele está agora. O Barcelona é terceiro do grupo com 4 pontos. Acima dele a gente tem a Inter com 7. O Bayern, que é o grande bicho papão Passou o trator no grupo. Com 12, 4 vitórias em 4 jogos. Isso a gente já esperava. Mas assim, o Barcelona se complicou de uma maneira que ele não precisava. Porque da feita que ele perdeu para a Inter na Itália, era obrigação de um time com o peso da camisa e com bons jogadores, que tem sim o Barcelona, ganhar dentro de casa. Esse 3x3 com o Lewandowski sendo o herói no final, não era. Assim, declara que o time ainda tá no nível de Europa League. Eu tinha comentado aqui mais cedo que o Barcelona brincou de Master League, né? Que é o modo carreira do FIFA. Sim. Injetou dinheiro e trouxe um monte de gente. Mas no FIFA funciona. Sim. Porque no FIFA o entrosamento é instantâneo. Né? Então, tipo, tu vai conseguir entrosar um time. E não tem ego no FIFA, né? Não tem. Então, aqui já, tipo, acho que o Xavi ainda vai... Tipo assim, tem bons jogadores. O Barcelona é um time que, se a gente fala desse time daqui 1 ou 2 anos, eu acho que vai estar lá em cima disputando. Sim. Porque se tu pensar num ataque com Dembélé, Rafinha e Lewandowski, é um excelente ataque. Mas tem que também dar tempo, porque o Barcelona, depois do Guardiola, que ainda tinha um time estelar, passou na mão de vários técnicos que não eram bons técnicos, mas era bom elenco. Então agora o Barcelona está percebendo que precisa de um técnico, porque você não tem mais um time, você tem vários jogadores bons, mas você tem que cadenciar isso. Será que é o Xavi? Torço para ser. Dentro de campo ele era um maestro, era um cara muito bom. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, eu acho que ele é capaz. Com as ferramentas que ele tem, embora eu acho que ele tenha ido pro Barcelona muito cedo. O Barcelona mudou 70% do time, né? Sim. Se for para pensar, o goleiro manteve. Quem jogou foi o Sérgio Roberto na direita, digamos que manteve. Sim. A zaga era uma zaga nova, né? Mas o Piquet jogou, né? Ainda tinha o Piquet. Na esquerda jogou o Alonso. Piquet tá fazendo hora extra, vamos lá. Jogou o Alonso. Sim. Do meio campo jogou Busquets, Gavi e Pedri, né? Sim. E na frente Dembélé. Na verdade as peças novas são Lewandowski e Rafinha. Sim. O zagueiro do lado do Piquet, que eu não tô lembrando quem jogou. O lateral esquerdo, que é o Marcos Alonso. Sim. Né? E então são 4 peças novas. Mas no elenco ele mudou muita coisa. Com certeza. E dessas 4 peças novas são as 4 peças assim que eu digamos que é da parte fundamental do jogo, assim. Porque eu acho que o Gavi vai ser um excelente jogador.
Eu acho que o Pedri vai ser um gigantesco jogador. Ou a eterna promessa, ele já tá nesse meio termo meio estranho. Não, mas eu acho que ele vai ser craque. Eu acho que ele vai ser craque. Tem potencial. E então, mas eu acho que eles são muito novos ainda, né? Tanto que o Xavi e o Iniesta vieram explodir. Eles já tinham seus 29 para 30 anos. Os dois ali assumiram o meio campo do Barcelona, eles já não eram mais... Não tinham 21, 22 cada um. Mas né? um problema do Barcelona é que com 4 pontos, ele pode chegar no máximo em 10. E a Inter tem 7. Ou seja, uma tipo vitória assim, da Inter. Tipo assim, o Barcelona vai ter que contar que a Inter não vai ganhar da Vitória Pilsen. Que é quase impossível, porque o Vitória Pilsen não ganhou de ninguém nesse grupo. Ninguém. O Vitória Pilsen, por mais que tenha feito 3 gols, ele sofreu 16. Então, pensar que o Vitória Pilsen vai tirar pontos da Inter de Milão na Itália, que é o próximo jogo da Inter de Milão, Não vai. é quase impossível. Então, o Barcelona E se empatar em ponto, que é 10-10, no perde no direto, confronto porque exato. perdeu na Itália e empatou em casa. A Europa League já é uma realidade pro Barcelona. E aí Enfim, aí fica assim um grupo, Bayern de Munique primeiro com 12, classificado, o Internacional com o pé classificado, só basta ganhar do Vitória Pilsen, Na né? próxima rodada já. Na próxima rodada já. E o Barcelona com 4 e o Vitória Pilsen sem nenhum pontinho. Agora a gente vai pro grupo mais maluco e acho que vai nos dar os melhores jogos da próxima rodada. Com certeza, porque a gente tem o grupo D com o Tottenham liderando com 7, mas o segundo colocado é o Olympique de Marselha com 6, o terceiro é o Sporting também com 6, e o quarto é o Eintracht Acertou. Frankfurt, acertei dessa vez, com 4 Que pontos. também pode ficar em primeiro. Qualquer um desse grupo pode se classificar, qualquer um desse grupo pode ficar de fora. Em caso o Tottenham ganha do Eintracht Frankfurt 3-2, né? O Eintracht Frankfurt faz 1-0. Sim. O Tottenham vira para 2-1, faz o 3-1 e depois o Frankfurt diminui. E o mais interessante desse grupo foi o jogo do Sporting e Olympique de Marseille, porque poderia ter definido muita coisa ali. Sim. Porque o Sporting estava jogando em casa. A gente teve a inversão de papéis, né? Porque o Sporting ganha do Olympique de Marseille na França e o Olympique devolve. Então eles se igualaram ali. E aí o Olympique de Marseille, o Sporting teve um jogador expulso. Sim. Então facilitou mais a vida do Olympique, que Guendouzi fez o segundo gol de pênalti. E aí deu um respiro mais pro Olympique de Marseille, Claro. né? Porque o Olympique de Marseille também já tava ali naquele vou, não vou, será que vou conseguir chegar? E o Olympique melhorou depois da saída de um grande técnico chamado Sampaoli. É porque ele só pedia reforço, mas não melhorava o time. Ah, entendi. E aí na próxima rodada, olha só. Próxima rodada, o Tottenham pega o Sporting em casa novamente, então é a chance do Tottenham ganhar e se classificar. Eu acho que o Tottenham não vai desperdiçar essa oportunidade. Mas a gente sabe qual é o principal fator contra o Tottenham. O Tottenham. Exatamente, porque o Tottenham gosta de entregar Ou tem esses um outro jogos. fator. O atacante é o Richarlison. Aí eu sou contra, porque esse rapaz tá jogando bem. Ele só sabe fazer pro. Mas ele faz bem. Ele faz com carisma. Entendi. Ele fez 2 gols dele pela primeira vez na história da vida dele na Champions League e chorou. Ele é chorão igual o Thiago Silva, Mas não eu gosta. choraria também. Não, o Thiago É Silva melhor chorar chorou. na vitória que na derrota. É verdade. Mas assim, o Tottenham, ele realmente, e não é brincadeira não, o Tottenham ele tem esse fator que às vezes falta camisa pra ele, o Tottenham se comporta como um time pequeno. Esse jogo contra o Sporting é determinante. É um jogo que tem que se valer a vantagem dentro de casa. E ele tem mais time, né? Se a gente for botar Tem, pra não. mais time. O Tottenham é o melhor time desse grupo. É. Era Que pra ele estar mais na frente. A gente achava que ia deslanchar e ser o primeiro, a gente só não sabia. A gente imaginou que a porrada pelo segundo colocado ia ser Ia ser muito grande. entre o Sporting e e- o Olympique de Marseille. E o Frankfurt ia ficar de fora. E tá mais ou menos isso, né? Mas tá em aberto. Essa questão tá em aberto porque, por exemplo, o Olympique de Marseille perdeu num jogo que a gente não esperava pro Sporting dentro de casa. E o Frankfurt, pra ficar vivo, vai ter que ganhar o Olympique de Marseille em casa, na Alemanha. Porque o Frankfurt, que é atual campeão da Europa League. Exato. O empate, mesmo sendo contra o Olympique de Marseille, não vale nada pro Frankfurt. Exatamente. E aí no grupo E, O grupo E é um grupo que... o gosta de se Zagreb. igualar. Nosso querido Zagreb empata com o Red Bull Salzburg. Mas aí primeiro tá o Chelsea, tá bem parecido até com o outro grupo, né? Tá um pouco, mas o Chelsea ele conseguiu uma vantagem muito grande, que foram Ganha. 2 vitórias Duas vitórias seguidas no contra Milan. o que seria um adversário mais forte desse Exatamente. grupo, que é o Milan. Então, assim, E aí agora ele pega Zagreb e Salzburg, né? exato. E o Zagreb ele pega agora Em na casa, Inglaterra. em na casa. Inglaterra, exatamente. Não, mas é a última rodada. Na última rodada. Porque sim, foi a sim. primeira rodada que ele até perdeu pro Zagreb lá. Mas, assim, o Milan se complicou sem razão nesse grupo. Eu, assim, quando o Milan foi campeão da Itália, eu imaginei o seguinte. Eu acho que ele vai fazer umas 4 contratações ali de alto nível pra próxima Champions League. Quando eu vi que ele trouxe Serginho Dest, De Ketelare, Origi, eu falei, não vai dar.
Embora o Dequetelari seja um bom jogador. Ele é uma grande promessa, é um jogador muito bom. Eu acho que ele vai ser um grande jogador até. Inclusive vai pra Copa. Imagina que vai pra Copa com a Bélgica. E tá no álbum de figurinha. O álbum de figurinha geralmente não é, embora a gente tenha aquela figurinha do Robinho em 2010 que sempre exatamente. que assombra o brasileiro. E aí eu acho que o Milan faltou, assim, contratar. Ele tá num momento diferente, que ele tá querendo fazer mais ou menos o que o Palmeiras tá fazendo. Jogadores que não têm tanto nome, que podem se tornar alguma coisa. Então, o problema é que o Milan usou muito de base esse título italiano, e o futebol italiano já não é um parâmetro para o problema resto da do Milan é que o técnico não é o Abel Ferreira. É verdade. Mas a gente tem o Milan se complicando, porque o Chelsea tá com 7, primeiro colocado. O Red Bull Salzburg, que é uma equipe bem azeitadinha, tá com 6 em segundo lugar. O Milan tá com 4, empatado em pontos com o Dinamo Zagreb. Então, assim, é muito difícil a vida do Milan, porque ele é um time melhor? Mas assim, tá jogando com as costas na parede. Se ele ganha os 2 jogos, ele se classifica. Sim. Mas a gente não pode cravar que ele vai fazer isso pelo modo como ele vem jogando. Exatamente. Mas aí ele vai pegar o Zagreb fora de casa. O Zagreb em casa é chato. É chato. Não, o Dinamo Zagreb é aquele time encardido, cara, que ele gosta de arrancar ponto. E aí ele vai pegar em casa e vai pegar o Chelsea, vai pegar o Salzburg. Então ele vai ter que dar uma torcida pro Chelsea aí. O Chelsea também gosta de dar uma entregada na paçoca nesses jogos, assim. E aí, mas se o Chelsea perde pro Salzburg, o Salzburg fica líder. O melhor pro Milan é o empate. Porque se o Milan ganhar, ele fica em 7, empatado com o Salzburg. E aí ele decide em casa contra o Salzburg. Exatamente. Né? Então, mais ou menos, fica por aí esse grupo E da Champions League. No grupo quê? F, E. Ah, tá. Grupo F da Champions League, o Shakhtar empatou com o Real Madrid. Mas tá no contrato da Champions League. Tem que ter um empate entre os dois. Tá, eu acho que empatou porque faltou o Tyson no Shakhtar. É verdade. Que se tivesse, tinha perdido. Como diria aquele clássico tweet, Tyson ou Messi, só o tempo dirá. Exatamente. Mas assim, o Shakhtar é a primeira vez, inclusive, acho que eu vi essa estatística, primeira vez em tipo 30 anos que o Shakhtar joga uma Champions sem nenhum brasileiro. É pior que tá sem brasileiro, né? Tá sem brasileiro. É porque faltou a cota Dunga, porque o Dunga sempre leva 4. Tá no Ceará, o Dentinho. É verdade. Ele tava pro mundo. Não, acho que árabe, mandaram embora já. Já? Não jogou 2 jogos também. Fez bem o Ceará. Mas assim, o Shakhtar empata com o Real Madrid, o Real Madrid tá virtualmente classificado. O Real Madrid pontos. foi com um time meio que misto, né? Botou depois os meninos no segundo tempo, né? Ele foi brincar, porque ele é amistoso. Mas, assim, o Shakhtar, com esse empate, ele vai pra 5 pontos, ele é o terceiro colocado. Ainda tem muita vida nesse grupo? Tem. Mas o Red Bull Leipzig... Que era quem eu apontava que dava que ia ser o segundo colocado, né? Tá em segundo colocado com 6 pontos. Mas o Shakhtar tá com 5, né? Então o pulso ainda pulsa. Né? Tanto que qual é o jogo agora? Na próxima rodada, Celtic vai jogar contra o Shakhtar fora, o Celtic tá... Tem um ponto só nesse grupo. Se ele vai tentar só brigar ali pra ver se consegue uma Europa League, né? Exato. Mas vai ter que ganhar do Shakhtar, que eu acho difícil. É difícil pro Celtic, porque mesmo ganhando, ele ainda fica abaixo do Shakhtar. E o Shakhtar vai ter que jogar. Exato. Vai ter que ganhar, na verdade, lá fora. Sim, pra poder... se o Shakhtar ganhar, o Celtic já tá virtualmente... Virtualmente não, está matematicamente eliminado. Exatamente. E ele garante pelo menos a Europa League, que a gente sabe que é muito importante pra esses times do mercado periférico da Europa, pra questão de renda, de dinheiro que entra de transmissão. Mas assim, vai ser o jogo da vida do Shakhtar na próxima rodada. Exatamente. E o Real Madrid pega o Leipzig fora de casa. Eu acho que o Leipzig pode dar um trabalho, porque ele sabe que o Shakhtar vai chegando, né? O Shakhtar vai ter que fazer algo que eu acho que ele não fez, ele não ganhou fora de casa nessa Champions. Acho que não. E ele vai ter que ganhar de qualquer jeito, mesmo que seja do Celtic. Né? Porque se ele ganhando e ele imaginando que o Leipzig não ganhe do Real Madrid em casa, ele passa o Leipzig. E aí deixa tudo pra última rodada. E aí fica interessante assistir. Porque a última rodada, inclusive, eu acho que é Leipzig e Shakhtar. Deve ser. Daí, É o confronto direto. Exatamente. E o Celtic só vai chorar porque ele vai pegar o Real Madrid, né? E aí no grupo G, que tá definido, né? Destruidor de apostas. Você que apostou porque provavelmente a vitória do City tava menos de 1,30. Eu acho que apostaram vitória do City, mais de 2 gols do meio. E gol do Haaland. E o Haaland nem jogou. E tava tudo errado. Porque o Manchester City tem uma expulsão no início. Acho que também não se dedicou muito a esse jogo, né? Então foi 0-0 com o Copenhagen, que ninguém esperava. Mas o City é o virtual campeão desse grupo, tá com 10 pontos. O segundo colocado é o Borussia Dortmund, que se complicou com o Sevilla. Sevilla que trocou de técnico, não tá com uma equipe também tão boa assim. O São Paulo já chegou pedindo 75 reforços, que é como ele chega. E assim, o City tá classificado.
O Borussia só depende de si também. Não, mas aí o Borussia tá com 5 pontos e o Sevilla tem que tirar 5 pontos em 2 rodadas. Eu acho que a grande briga desse grupo é Sevilla e Copenhague pra ver quem vai jogar a Europa League. É verdade. Porque assim, se o Borussia empatar os próximos 2 jogos e o Sevilla ganhar os próximos 2 jogos, o Borussia fica na frente ainda do Sevilla. Exatamente. Então, o que resta pro Sevilla é não deixar o Copenhagen roubar a vaga da Europa dele. Até porque esses times assim da Espanha, Sevilla, Villarreal, eles adoram ser campeão da Europa League. Sim, a Europa League é muito espanhola, assim, os títulos são absurdamente espanhóis. E no último grupo da Champions League, desculpa, eu errei, mas é que a Juventus virou a piada da Champions League do ano. Eu vou te falar que a Juventus foi até a Terra Santa morrer e só resta pro torcedor esperar que daqui a 3 dias ela reviu. Porque assim, é um absurdo tu pensar que um time como a Juventus perder por Maccabi Haifa de 2-0. Primeira vitória do Maccabi Haifa na história da Champions League. Acho que é a primeira Champions League dele também. É a primeira Champions League. Pois é. E assim... Ele vinha de 3 derrotas. Não, vamos lá. Fez um gol contra o PSG, mas é inconcebível um time com a estrutura e o peso da Juventus perder pro Maccabi Haifa, mesmo sendo na casa do Maccabi Haifa. Com certeza. É um absurdo. A Juventus está com 3 pontos, está empatada em pontos com o Maccabi Haifa, sabe? E assim, a Juventus vai ter que pegar Benfica e PSG correndo o risco de ter o Maccabi Haifa roubando a vaga dela na Europa League. É um absurdo, cara. É muito difícil, porque o Maccabi Haifa pega... Não, o primeiro absurdo é porque o Maccabi Haifa é muito ruim. É. Mas assim, a Juventus se colocou nessa situação. A Juventus não tem um time ruim, né, cara? Mas longe disso. Acho que o problema da Juventus é técnico. Sim. Porque assim, tu tem um ataque ali com o Vlahovic e Milic, tu tem ali no meio campo quem tem o Quadrado, tu tem Danilo, tem Lex Sandro, tem uma zaga boa. Então, tipo assim, o problema... O McKennie, que é um jogador americano, que vai pra Copa, inclusive, e ele é um excelente jogador no meio campo. Eu acho que, tipo assim, a Juventus tem time pra... Não, era pra estar brigando com o Benfica. Exatamente. Era pra estar brigando com o Benfica. E quem tá brigando com o Benfica é o Paris Saint-Germain. Que empatou 2 jogos, né? Tu falaste, né? O teste. O teste do Paris Saint-Germain. Eu vi muito esse questionamento na mídia, né? Agora esse jogo vai ser o teste do Paris Saint-Germain. Então não passou. Não, porque empatou os dois. Contra o Benfica. E que temporada o Benfica vem fazendo, inclusive, hein? Não, e assim... E olha, é muito bonito de ver o jogo do Benfica. Não, o Benfica joga direitinho, mas é impressionante que assim, o PSG investe dinheiro e assim, não joga, cara. O Manchester City investiu muito menos dinheiro. É time de petrodólar também? É. Mas investiu muito menos que o PSG. E mesmo que investiu foi a longo prazo e joga muito. Óbvio que tem o Pep Guardiola, mas tipo assim, o PSG entrega o vestiário na mão de jogador. Não tem como sair algo bom disso. Tipo assim, tem um problema muito grande de vestiário do Paris Saint-Germain que é por conta do Mbappé. Sim. Ninguém esperava, né? O Mbappé que vem... aquele garoto que veio do Mônaco, que tá jogando, tô orgulhoso, que tá jogando com o Messi, com o Neymar. Teve a renovação, o Mbappé se tornou um monstro. Assim, destruidor o que o René Simões falou que o Neymar ia se tornar, o Mbappé se tornou. É verdade. Vocês estão criando um monstro. Frase de René Simões. É do René Simões mesmo? É do René Simões, é verdade. E aí, mas o monstro, ele surgiu agora. Francês. Mas aí ele vai perder pro Brasil na Copa e vai ficar tudo certo. Se continuar assim, vai. Tá mas o Mbappé tá mais garganta do que jogo. E olha que ele joga muita bola. E o grupo fica assim, 2 times com 8 pontos e 2 times com 3 pontos. E aí... Pra mim esse grupo já tá definido. Assim como tá, vai ser a classificação. Porque são 5 pontos também de vantagem, como eu tinha dito, né? A Juventus vai pegar o Benfica agora. Fora de casa. Assim, e o Benfica... digamos... Vamos supor. Suponhamos que a Juventus ganhe do Benfica. Ela vai para 6 pontos e o Benfica fica com 8. Mas o Benfica joga fora de casa na última rodada contra o Maccabi Haifa. Mas eu acho que o Benfica não vai facilitar porque ele sabe que o Paris Saint-Germain vai ganhar do Maccabi Haifa. O Paris Saint-Germain vai jogar ainda com o Maccabi Haifa. Então, o Benfica não vai facilitar o jogo pra Juventus porque ele sabe que o PSG tem 3 pontos na mão. Mas não vai facilitar. Eu tô falando assim, se tu botar no papel, não é um absurdo a Juventus ganhar fora de casa do Benfica. Não, mas eu acho que quando o time joga com as costas na parede, a pressão tá do lado dele. Sim, mas aí o Benfica, ele já mostrou que não importa o adversário, ele vai jogar como ele joga. Sim. Porque ele jogou pra cima do Paris Saint-Germain. Podia ter ganhado o Paris Saint-Germain nos 2 jogos. Assim como o Paris Saint-Germain podia ter ganhado, foi um jogo muito aberto. Ele pode aliviar um pouco, porque, vamos lá, se ele perde pra Juventus, a Juventus fica pra 6 e ele continua com 8.
Se ele empata com o Maccabi Haifa, ele tá com 9. Eu acho que ele se garante. Não, mas eu acho que o Benfica vai se classificar. Por Sim, isso que eu sim. falei, suponhamos. Sim. Né? Então eu acho Eu acho que esse grupo se mantém assim. É Paris Saint-Germain e Benfica. Também é isso acho. mesmo. E aí vamos falar do grande jogo da semana. Então, eu queria trazer pro nosso espectador, pro nosso ouvinte, que é assim, eu quero falar do jogo. Mas desde quarta-feira, não se fala do jogo. Que foi um bom jogo. Que foi um bom jogo. Só não assim, foi um jogo... Não foi nenhum espetáculo. Fiz até a comparação daquela primeira rodada do Brasileirão, que foi Palmeiras e Flamengo. Que foi um foi jogaço. 0x0 interessantíssimo. Foi um jogaço, né? Foi no Maracanã, né? Foi no Maracanã esse primeiro jogo. Foi, se eu não me engano, foi. Foi um jogaço de bola, 0x0, mas foi um jogaço. O de ontem foi também um jogo bom, mas não foi um jogaço, né? Mas foi um jogaço porque ninguém esperava que o Corinthians, até depois da saída na Libertadores, fosse jogar tão bem. Óbvio, é outro time, já tá mais azeitado. Mas assim, o Corinthians conseguiu jogar de igual para igual, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom contra o Flamengo. E eu falei... Nenhum dos dois times no primeiro tempo teve uma chance muito clara, né? Não, mas assim, eu falei em programas anteriores que assim, o Flamengo tinha que tirar desses resultados no Brasileirão, por mais que ele já não esteja jogando com força no Brasileirão, lições. Esse jogo Corinthians no primeiro tempo, ele mostrou certos erros que ele não conseguia criar jogadas, ele desistia de certas jogadas. No início, o Fagner estava pressionando muito o Pedro não conseguia criar muita jogada, daquele jeito do Fagner, né, um pouco mais incisivo. Mas assim, houve um período no primeiro tempo que o Flamengo desistiu de fazer jogada pelo lado esquerdo. Só jogava a bola no lado direito. E no lado direito tava saindo as jogadas, né? O Gabigol tava dando uma certa vantagem sobre o Fábio Santos por muitos lances lá, né? Sim. O Gabigol puxa pra dentro, o Fábio Santos não sabe se acompanha, só espera a passagem do Rodinei, então tava saindo uma boa jogada. O Rodinei que jogou até bem. O Rodinei, na verdade, não comprometeu. A bomba relógio queria explodir, mas o Thiago Maia não deixou. Então, o Léo Pereira deixa aquela... Ele pulou, assim... Gente, delay bola... de internet lenta, aquela bola que ele pulou. Eu não consegui entender como é que ele não conseguiu acertar aquela bola. Ele não tinha ninguém perto dele. Exato, não tinha pressão, não tinha nada, e ele perde o tempo da bola. Ele pode esperar a bola bater no chão e que a bola ainda ia ficar com ele, mas ele tenta antecipar um fantasma, né? E erra a bola e sai aquele contra-ataque absurdo no segundo tempo, né? Foi no segundo tempo? Foi no... Eu não lembro agora o tempo, não, mas o Yuri Alberto pega a bola. Eu acho que o Yuri Alberto ainda dribla o Davi Luiz, né? Não, foi o primeiro tempo ainda. Foi o primeiro tempo, sim. E ainda dribla... O engraçado, né? O Davi Luiz, desde aquele drible humilhante do Soares, ele gosta de pegar esse drible seco, né? Não, mas eu acho que esse foi o jogo que o Davi Luiz mais flertou com o primeiro gol dele pelo Flamengo. Aquela bola na trave... Cara, eu vi programas depois da galera que tava, o pessoal do Camisa 21, né? O Hernan, o Bolívar, falando que, cara, foi um porradaço na trave, que ele meio que ia comemorar, assim, meio que quando ele via a bola sair, já tava meio que Porque o Cássio tava rendido já naquela bola. O Cássio nem pulou, ele só caiu, né? Porque desvia no jogador do Corinthians. Não lembro qual jogador do Corinthians desvia aquela bola. Então, bola desviada, cara, não é culpa do goleiro. Porque tu vai já pensando no chute do jogador. Quando desvia, cara, é fatal. Por sorte, pro corintiano, subiu um pouco demais, porque ela ia na gaveta com esse desvio. E no segundo tempo o Corinthians cansou, né? Porque tem o principal jogador dele, já tem uma certa idade, que é o Renato Augusto, que é o coração do meio-campo do Corinthians. Então quando ele cansa, o Corinthians cansa. E o Paulo Souza optou também por tirar... Paulo Souza, desculpa. Por Vitor Pereira. Ficar jogando de desgraça pro time do Corinthians. Desculpa, Corinthians, desculpa. Porra, olha, o cara não gosta do Corinthians. O Vitor Pereira tira o Roger Guedes, que sai puto, mas por quê? O Vitor Pereira quis ser pragmático. Ele tirou o Renato Augusto por questão tática, física, sim, demais. E tira o Roger Guedes pra controlar um pouco mais o Flamengo, que ele sabia que... E isso acontece, a gente já falou em outros jogos do Flamengo. Quando você pressiona o Flamengo e você não faz um gol, você vai se abrir durante o segundo tempo, ou até antes, dependendo da sua condição física, pro Flamengo te amassar. Então, o que o Vitor Pereira fez foi querer proteger mais o Corinthians, o que acabou funcionando, para não tomar o gol e deixar o jogo em aberto pro Maracanã. A vantagem continua sendo do Flamengo? Continua, mas 0x0 pro Maracanã, ninguém é de ninguém. Não, aí eu tenho uma pergunta. Sabe qual é o grande problema do Corinthians? Tem que substituir. O Corinthians não tem peça de reposição. Porque entrou Ramiro, Vital, Matheus Vital e Mosquito. O único mosquito que derrubava alguma coisa era dengue. É verdade. Infelizmente ainda derruba. Vire o seu vaso de planta. Agora, o grande problema do jogo. Foi pênalti ou não? A gente vai entrar nessa discussão chatíssima. Pra ti foi, pra mim não foi. Mas qual é o problema? Falta de clareza. Sabe por que pra mim foi? Porque a bola talvez ainda ia entrar em disputa com o Juliano e o zagueiro que tava atrás. Então, mas tem dois fatores aí
um fator que pra mim é horrível, que é o movimento natural do corpo, que é super subjetivo. Porque pra mim, ele tá se movimentando, o braço dele já tá indo pra trás e bate na mão dele. E a questão que fala de mudar a trajetória da bola. A bola ela não tava indo pra cima. Ela tá indo aqui, ela bate no braço dele e ela dá uma leve descida, mas ela segue no mesmo trajeto. Então, por esses dois fatores... Amortece, mas por esses dois fatores eu não consideraria pênalti. Mas qual é o problema? Quando tu falar pra mim que foi pênalti e quando tem especialistas em arbitragem que dizem que foi e que não foi, pra mim não é um absurdo não ter sido marcado. Sabe qual é o grande problema? Que na época do Arnaldo a regra era... Mas agora não é mais. Agora não é mais. Tem que voltar o Arnaldo. Aí a pergunta pra finalizar hoje o vídeo. Vamos. O que tu acha que vai ser diferente no jogo da volta? Eu acho que o Corinthians não vai tentar logo de cara pressionar o Flamengo. Eu acho que o início do jogo, o primeiro tempo, vai ser mais estudado do que foi esse do jogo de ida. Eu acho que o Flamengo vai pressionar no início pra fazer o gol do início. E eu acho que a figura do Vidal como titular vai fazer diferença porque é a chance dele de se sagrar campeão com o time que ele gosta. E é o que ele sempre sonhou, né? Tu imagina. Tem ser todo campeão. o fator do pai dele, né? Dele Não, querer mas desse título. Mas ele falou que o pai dele não influencia na vida dele, que por isso que ele foi pro jogo. Não, mas ele fala que ele não foi porque o futebol é uma parada importante. Então eu acho que bota um pouquinho de um glamour, digamos assim. É, porque assim, a questão do Vidal é o seguinte, ele sempre quis jogar no Flamengo. Por causa do Renato Augusto. É uma final que ele pode ganhar o primeiro título dele pelo Flamengo. Uma taça importante. Maracanã lotado. Que sempre é bonito de ver. E uma taça importante. Eu acho que o Vidal vai... Eu acho que ele vai ser um jogador importante nessa final. Também acho. Para o bem ou para o mal. Exatamente. Então, com isso, a gente encerra esse Porquê Valdemar. Deixa aí nos comentários se você gostou do cenário novo, né? E dá uma moral aí, porque são 1h30 da manhã, na moral. A gente tá gravando aqui, a mulher do Danilo já tá brava comigo de ficar gravando. Então Deve estar dormindo e amanhã eu apanho. Deixa aquele like. E lembra que, além do YouTube, a gente está em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer. Você também pode seguir a gente nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, que a gente coloca corte, a gente coloca outros comentários mais rápidos, de alguma polêmica. Tem uns portugueses enchendo o saco lá no TikTok, negócio daqueles vídeos da Copa do Mundo. Eles acham que vão ser campeões do mundo. E eles nunca ganharam porra nenhuma, não é agora que vão. Então, é isso. E até segunda-feira com muito mais conteúdo. Falou, rapaziada, tamo junto.